graduanda do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, campus Amilcar Ferreira Sobral, e faz parte do grupo PET-Bio. Dando continuidade aos assuntos que vêm sendo abordados, a entrevista é com o professor Luciano da Silva Lopes, graduado em Farmácia Bioquímica pela Universidade Federal do Piauí, mestre em Farmacologia Clínica pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Biotecnologia pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente, ele é professor adjunto da Universidade Federal do Piauí e coordenador do programa de mestrado em Ciências Farmacêuticas da Olá UF. pessoal, eu sou o professor Luciano da Silva Lopes, da Universidade Federal do Piauí, e a convite eu vou responder algumas perguntas relacionadas ao desenvolvimento de medicamentos para o tratamento da Covid-19. Eu vou ler a pergunta e em seguida eu tento colocar a minha resposta. Vamos lá. Para que uma nova droga ou vacina seja implantada no mercado, são necessários diversos testes prévios para assegurar sua eficácia e segurança de seus consumidores. Contudo, esses testes, por serem minuciosos, necessitam de muito tempo de análise, que no cenário atual podem representar milhares de vidas perdidas. Diante desses argumentos, é possível reduzir esse período de testes? Em caso afirmativo, quais seriam as consequências a longo prazo dessa redução? Bem, realmente o desenvolvimento de um medicamento leva tempo. Isso se dá pela necessidade da realização de várias etapas que visam, no final, garantir esses dois pontos, a eficácia e a segurança. Existem sim algumas formas de que esses protocolos eles sejam realizados de uma maneira mais otimizada, vamos colocar assim. A tecnologia ela favorece muito o desenvolvimento de novas moléculas candidatas a fármacos. Como assim? Por exemplo, descobrindo todos os pontos, ou pelo menos a maior quantidade de pontos relacionados à doença em si, à fisiopatologia da doença, porque assim podem ser identificados alvos específicos para uma determinada molécula atuar. Estudando a estrutura molecular e a sua capacidade de ligação a diferentes pontos ou alvos, tanto do micro-organismo como da fisiopatologia da doença em si. Uma outra possibilidade é utilizar drogas que já existem no mercado, porque já também existem informações a respeito daquela substância. Porém, um ponto importante: mesmo quando se otimizam algumas etapas, os testes que vão mostrar eficácia e segurança para aquela doença específica, eles precisam ser realizados. Isso é fundamental e infelizmente não podem deixar de acontecer. Pergunta 2. Várias pesquisas estão sendo desenvolvidas para se chegar a um tratamento satisfatório contra o coronavírus. Uma delas foi publicada na revista Nature Communication e identifica um anticorpo que impede o coronavírus de infectar células cultivadas. Diante desses resultados, quais seriam os próximos passos para a comercialização deste fármaco candidato? Bem, quando fala aqui na pergunta de que esse anticorpo ele impede a infecção de células cultivadas, isso na verdade são modelos in vitro, realizados em laboratório. Então, em caso de resultados promissores, a substância vai também ter que passar por outras etapas que também visam garantir a eficácia e a segurança. Eu posso complementar isso a partir de algumas perguntas. Tudo bem, a molécula funcionou, impediu a infecção das células nesse momento, nesses modelos in vitro. Porém, eu vou precisar no futuro saber qual a quantidade utilizada, em que momento é utilizado, que tipo de paciente se beneficia com aquele tratamento, que tipo de paciente não se beneficia, como o produto vai ser trabalhado do ponto de vista farmacêutico. Então, todas essas etapas também precisam ser realizadas, de novo, para garantir a eficácia e a segurança de quem for utilizar aquele produto, seja ele qual for. Próxima pergunta. Os vírus possuem uma organização morfológica muito simples, necessitando infectar outras células para assegurar sua replicação. No entanto, apesar de sua simplicidade, muitas outras epidemias da história foram causadas por vírus. Qual a principal dificuldade em desenvolver um medicamento ou uma vacina para uma doença viral? Na verdade, essa simplicidade ela é meio que ilusória. Talvez do ponto de componentes isso possa ter essa ideia de simplicidade. Porém, os vírus eles são muito heterogêneos entre si. Isso explica
por exemplo, o fato de que muitas vezes uma droga funciona contra um determinado vírus, mas não funciona contra outro. Então, eles são diferentes entre si. Tá? Isso já é uma limitação. Outro ponto importante é que os vírus desenvolvem resistência a partir de mutações. E, infelizmente, isso faz com que muitas drogas que até outrora funcionaram contra aquele determinado agente viral percam a sua eficácia. Então, aí você tem grandes limitações para o desenvolvimento de drogas antivirais, por exemplo. O senhor, como especialista em farmacologia, poderia destacar quais os principais medicamentos conhecidos e que seguem estudo para o tratamento da Covid-19? Quais as vantagens e desvantagens dos principais? Existem sim várias substâncias que estão no momento sendo testadas. Poderia citar algumas. Vamos lá. A hidroxicloroquina, bastante discutida no momento. Lopinavir, oseltamivir, tocilizumab, glicocorticoides, heparina, azitromicina, além de outros. Qual é o grande problema? Como qualquer medicamento, todos vão ter efeitos adversos, que precisam ser avaliados no quesito de segurança, considerando que a Covid é uma doença grave, que acomete vários órgãos. Então, como o paciente vai responder a esses medicamentos diante dessas condições que apresentam? É uma questão. E o outro ponto, e o mais importante talvez, nenhuma dessas substâncias atualmente testadas demonstra evidência suficiente que podem realmente ser eficazes. Ou seja, além de apresentar riscos, ainda não se tem estudos que demonstrem que realmente podem funcionar. Essa, sem sombra de dúvida, é a grande limitação. Valeu, espero ter contribuído. Até a próxima.